Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula agora sobre Open Finance, que também já recebeu o nome de Open Banking. O Open Banking, na verdade, ele foi estruturado em várias fases. Então nós tivemos a primeira fase, a segunda, a terceira, e na quarta fase ele foi apelidado de Open Finance e acabou que esse nome ficou. Então tanto faz se aparecer para você Open Banking ou Open Finance, eles estão se referindo à mesma coisa, tá? Ao pé da letra, se você traduzir essa palavra aqui do inglês, você vai encontrar sistema financeiro aberto, tá? O Open de aberto, Finance de finanças. E o que ele vem a ser, de forma geral? Nada mais é do que um sistema no qual você pode fazer o compartilhamento dos seus dados com outras instituições financeiras. Então imagina o seguinte, vamos supor que há muitos anos atrás, você tinha um relacionamento muito bom com o Banco X. Você ia lá, já conhecia seu gerente há muito tempo, ele já sabia a qualidade que você tinha como pagador de crédito, tomador de recursos, então você tinha um crédito legal, tinha um crédito bacana, né? Você girava bastante ali a sua conta, e aí chegou um determinado dia que você precisou solicitar um financiamento imobiliário. Você vai realizar seu sonho, vai comprar sua casa, seu apartamento, e chegou lá precisando realizar um financiamento. Só que daí o gerente ele foi lá e te cobrou uma taxa de juros muito alta. Aí você fala, poxa vida, né? Eu tenho anos aqui que eu tenho conta nesse banco, você não consegue reduzir a taxa para mim, tá muito pesado e tal. Aí ele fala, não, infelizmente não consigo. E aí qual que era a sua alternativa na época? Você poderia simplesmente ir para outro banco. Só que aí tinha um grande problema. O banco Y, ele não te conhecia assim como o banco X conhecia. Então ele não tinha noção se você era um bom pagador. Ele não tinha noção se você tinha uma boa movimentação de dinheiro ali na conta, porque ele não te conhecia, não tinha aquele famoso relacionamento com o banco. E aí, para isso, o banco falava, olha, não consigo te conceder um financiamento neste exato momento, né? Você vai ter que criar um relacionamento aqui com a gente. Aí tem alguns produtos ali que ajudam você a melhorar ali seu score, né? Aí você compra alguns produtos para ir criando relacionamento com o banco e por aí vai. Enfim, isso daí sempre existiu e aí você acabava ficando preso muitas vezes a um determinado banco com uma taxa que não era muito atraente, só porque você tinha relacionamento com aquela instituição. E aí isso, né, prejudicava tanto você que estava buscando produtos com custo menor, com uma taxa menor, quanto o próprio banco na hora de ele oferecer os seus produtos. Porque imagina agora pelo lado do banco, né? O banco, ele tem lá o cadastro das pessoas, ele conhece seus clientes e tal, mas pessoas que não são clientes, ele muitas vezes não tem conhecimento da pessoa, a não ser se ele consultar um sistema ali de proteção ao crédito, que sempre existiu ali, e aí ele vai ver se a pessoa está inadimplente ou não, os bancos têm acesso a isso, ok. Mas tirando isso, ficaria difícil ele conhecer o perfil daquela pessoa ali. Então o banco muitas vezes ele poderia até querer conceder um empréstimo para você, mas pelo fato de ele ter incerteza se você é uma boa pagadora, se você é um bom pagador e se você realmente ia conseguir honrar com aquele compromisso, o banco ele colocava um spread no crédito, ou seja, uma taxa de juros um pouco maior, justamente para cobrir essa incerteza que ele tinha pelo fato de ele não te conhecer. Então tinha aquelas instituições financeiras que elas buscavam, né, conceder crédito somente para os bons pagadores, então reduzindo o risco delas e tal. E tinham aquelas que costumavam conceder crédito para mal pagadores e tal, mas obviamente cobravam uma taxa de juros maior. Então, da mesma forma que para você, pessoa que estava precisando do crédito, ficava pior, para a instituição financeira também ficava pior para ela conceder. Ela acabava tendo que aumentar a taxa por conta da falta de dados, das incertezas que tinham em relação àquela pessoa. Isso é apenas um exemplo, tá? O Open Bank, o Open Finance, ele não serve somente para concessão de crédito, tá? Vou mostrar para vocês depois para que ele serve. Você pode compartilhar dados de várias coisas, ok? Beleza, então por conta disso, começou a ser estudado esse tal do Open Banking, e aí ele trouxe essa possibilidade atual, ó, de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Então você consegue inclusive movimentar sua conta através de outras plataformas. O que isso daqui é interessante?
Agora, por meio do seu aplicativo ali, detalhe, pessoal, é sempre necessário ter consentimento do cliente. Se você não quiser compartilhar os seus dados, você não vai compartilhar. Você que tem que autorizar. Então, muitas vezes você vai lá, abre o aplicativo, aí você olha, beleza, quero compartilhar meus dados. Quais dados você quer compartilhar, William? Só quero movimentação de contas e as operações que eu tive de crédito. Eu quero compartilhar só isso. Você pode. E aí você escolhe o banco que você vai compartilhar. Quero compartilhar lá com o Banco Bradesco, sei lá. Pronto, se escolheu o banco destino, você faz o compartilhamento. E aquele banco, a partir daquele momento, ele vai ter acesso a todas as informações que você trouxe de outra instituição para ele. E vai ficar muito mais fácil. Ele já vai saber se você é uma pessoa que tem movimentação na conta, vai saber a sua renda, vai saber que tipos de produtos e serviços você utilizava. Você é uma pessoa que costumava utilizar, por exemplo, seguros, realizava investimentos, tinha previdência e por aí vai. Depende do que você compartilhou. E aí vai ajudar muito mais rápido você construir um relacionamento com aquele banco de destino e conseguir comparar produtos também de diferentes bancos. Isso aí é muito importante também, tá? Você tem essa comparabilidade agora. Você consegue comparar e ver, olha, Banco X me oferece um produto mais barato, Banco Y outro produto. Então isso daí, ó, faz com que a concorrência aumente e por conta de maior concorrência, reduza os custos para o usuário final. Então é muito bom esse Open Finance, tá? Aí informações aqui sobre, né, que você pode estar compartilhando. Contas e operações de créditos, produtos e serviços de câmbio. Aqui eu coloquei em breve, porque no momento que eu estou gravando essa aula, ainda não é possível você fazer esse compartilhamento. Mas vamos supor que você esteja assistindo essa aula daqui vários meses e já está podendo compartilhar. Beleza, é só excluir a palavra em breve, o resto continua tudo igual, ok? Credenciamento, investimentos, seguros, previdência e por aí vai. Objetivos do Open Finance, que eu acredito ser importante você saber, porque pode estar aparecendo na sua prova. Incentivar a inovação, promover a concorrência, foi o que eu falei agora para vocês, aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos brasileiro e promover a cidadania financeira. Então as pessoas vão ter mais acesso a informações, isso incentiva a inovação, porque a partir do momento que a concorrência aumenta, os bancos eles vão estudar produtos que atendam melhor a necessidade do cliente final, pode trazer produtos inovadores, ok? Exemplos de soluções que podem surgir do Open Finance. Comparadores de tarifas bancárias, de tipos de contas, de cartões de crédito, isso daqui é uma coisa que você consegue fazer, ok? Usar informações financeiras que possuem um banco para contratar seguros ou planos de previdências com melhores condições em outros bancos. É o que eu acabei de explicar para vocês do exemplo. Então você pode fazer essa comparabilidade. Importante que você anote isso daqui, pessoal. Essa partinha azul aqui é muito importante, pode cair na sua prova, tá? Tem que obter consentimento do cliente sempre. É o cliente que vai escolher qual dado ele quer compartilhar. Tá? Não quero compartilhar dados de investimentos, ele não compartilha. A solicitação tem que ser efetuada exclusivamente por canais eletrônicos. Então tem como eu ir lá na minha agência, assinar um documento físico e fazer o compartilhamento? Não. Canal eletrônico. O que é isso de autenticação e confirmação? Você vai ter que entrar no seu aplicativo, vai colocar a senha lá, né? Se tiver uma assinatura eletrônica, depende do seu aplicativo, e você vai autenticar e depois confirmar que você está querendo compartilhar aqueles dados. E esse consentimento, ele obrigatoriamente tem prazo limitado a 12 meses. Então, depois que passou 12 meses, aquele compartilhamento ali, ele vai finalizar, a não ser que você consinta de novo, né? Você fala, não, beleza, pode continuar com esse compartilhamento, mas ele tem prazo de validade limitado a 12 meses. Tá? Então, ó, esses 3 pontinhos aqui embaixo, pode anotar que pode aparecer na sua prova. Galera, esta primeira parte aqui, eu retirei desse autor, né, Oliveira, 2006, página 100, que ele fala exatamente o exemplo que eu dei. Então, se você quiser dar uma lida aqui, é só ler, tá? Porque esse exemplo aqui é dessa assimetria de informação que eu falei no mercado de crédito, aí por conta da incerteza, faz com que os bancos cobrem mais e por aí vai. Então, não vou ler ele inteiro, tá? Isso aqui é para você ler mesmo na hora que você estiver estudando e você relembrar do exemplo que eu dei no início desta aula. Beleza? Fases do Open Banking. Olha aqui, ó, primeira fase, segunda fase, terceira e quarta.
William, preciso decorar datas? Não, eu coloquei só para facilitar o seu entendimento. Até porque a fase ela tem a data de início, depois ela teve a data de fim, muitas vezes a data mudou do que era inicialmente, então não cai data na sua prova. O que é interessante você saber? As características. Você tem que saber que, por exemplo, na primeira fase, o que tinha lá no Open Bank? Ele servia para quê? Ele servia para isso, ó. Intercâmbio de dados das instituições financeiras participantes sobre seus produtos e serviços, bem como canais de atendimentos ao cliente. Então, você poderia fazer o quê? A comparação entre produtos e serviços. Beleza, fase número 2. Aqui você podia compartilhar dados cadastrais e transacionais dos clientes, então já aumentou o leque. Fase número 3. Você tinha a funcionalidade de iniciação de transação de pagamento e a partir daqui você conseguia fazer a comparação de taxas, prazos e outras condições de contratação, por exemplo, de crédito. Vamos ler aqui só para você não ficar perdido. Essa fase inicialmente se limitava à possibilidade do participante iniciar um Pix em conta do cliente. Ok. Logo após, foram iniciados procedimentos para permitir os serviços de encaminhamento de proposta eletrônica de crédito, por meio do qual os clientes poderão solicitar proposta de operação de crédito e arrendamento mercantil a várias instituições financeiras. Então, a fase 3, se você quiser anotar as duas palavras-chave, são iniciação de transação de pagamento e proposta eletrônica de crédito. Ok? Aqui na fase 2, dados cadastrais e transacionais dos clientes. E aqui, intercâmbio de dados entre os bancos sobre produtos e serviços. Fase número 4, que foi aqui apelidada de Open Finance, é o compartilhamento de dados referente a outros produtos e serviços financeiros. Aí aqui entra o caso dos seguros, né? Eu acho que eu estou aqui na frente, mas aqui atrás de mim está escrito seguros. Investimentos e câmbio. Então, anotar seguros, investimentos e câmbio entrou na quarta fase. Beleza? Então, sabemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos lá para a gente finalizar com algumas observações, né, coisas importantes que também pode aparecer para você a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui para a gente. O cliente tem que solicitar o compartilhamento dos dados à instituição que vai receber os dados, instituição de destino. Tá, eu tenho conta no banco X, eu quero compartilhar meus dados com o banco Y. Então, você tem que solicitar lá, ok? No banco Y, ou seja, no aplicativo do seu celular daquele banco Y. Aí você solicita e você traz os seus dados daquela outra instituição. Beleza? O consentimento do cliente, isso eu já falei, ele tem que discriminar quais dados ou serviços serão compartilhados. E isso aqui é um ponto extra importante, tem que ficar à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 5 anos. Qual que é a estrutura de governança da galera que atua lá no Open Finance? Conselho Deliberativo, Secretariado e Grupos Técnicos. O Conselho é o responsável por decidir sobre as questões necessárias à implementação do Open Finance e propor ao Banco Central do Brasil padrões técnicos. Então, responsável por decidir sobre questões necessárias para implementar o Open Finance. Secretariado organiza e coordena os trabalhos e grupos técnicos encarregados de elaborar estudos e propostas para a implementação do ecossistema. Beleza, ponto importante aqui, pessoal, todos os bancos têm que ter lá no aplicativo também a possibilidade de encerrar o compartilhamento a qualquer momento. Então lembra que ele tem validade de 12 meses, mas se eu quiser encerrar antes, eu posso encerrar e tem que estar de fácil acesso ali para mim. Eu consigo acessar e falar, cancela isso daqui. Aqui nesse canto esquerdo, você tem os princípios éticos, né, do Open Finance. Então, princípios éticos. Ele é pautado aqui pela confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança, sigilo em relação ao compartilhamento de dados e serviços que esteja envolvido. Tem que ter diretor responsável pelo compartilhamento dos dados, então tem que ter um diretor lá que é o responsável dentro do banco e tem que ser elaborado um relatório semestral referente a esse compartilhamento de dados e os serviços no qual o banco está envolvido. Então, o banco tem que designar um diretor e tem que fazer um relatório semestral, ok? Galera, com isso, nós temos as principais informações a respeito do Open Finance, é isso que você precisa para a sua prova. Beleza? Então, aguardo vocês lá na próxima aula. Desejo ótimos estudos aí a todos e continua mandando ver, tá? Continua na pegada, estuda mesmo,
que com certeza isso vai ajudar a mudar a sua vida. Tchau, tchau!